doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de Covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam: fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. E ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes, muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento. Mais cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser? Eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vidas possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Os ingredientes da poderosa medicação, a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano. E assim, confiando na ciência. Oi galera, meu nome é Marcos e vim falar um pouco sobre a pandemia do novo coronavírus. Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos com algumas semelhanças tanto na forma de propagação quanto de contenção destas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar esta pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalhou por diversas partes de diversas regiões, continental ou mundial, através de uma contaminação sustentada.
Neste quesito, a gravidade da doença não é determinante e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalhou por diversas partes de diversas regiões, continental ou mundial, através de uma contaminação sustentada. Neste quesito, a gravidade da doença não é determinante e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo irracional ou uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e mortes desnecessários, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, durante a proliferação da Covid-19 em março de 2020. É preciso destacar que pandemia tem conceito diferente de endemia e epidemia. No caso das endemias, se classificam doenças que se encontram em uma determinada zona de maneira permanente durante anos e anos. Já as epidemias são classificadas quando existe o aumento de casos até um máximo de infecções e depois uma diminuição dos mesmos. Os dois se diferem da pandemia, que a grosso modo ocorre em todo um continente ou em todo o mundo ao mesmo tempo. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo o mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há 2000 anos. Vamos relembrar alguns casos mais famosos. Peste de Justiniano. Um dos primeiros casos de pandemia registrados é a peste de Justiniano, acontecida por volta de 541 d.C. e que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino. Provocada pela peste bubônica, transmitida através de pulgas em ratos contaminados, a enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, espalhando por Síria, Turquia, Pérsia, Irã e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Peste negra. Em 1343, a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia que assolou em sua totalidade os continentes asiático e europeu, a peste negra. Com seu auge até o ano de 1353, a peste ainda apareceu de forma intermitente até o começo do século XIX e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Gripe russa. Já em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe, que se espalhou por Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo e chegando até o Rio de Janeiro. Ao todo, 1 milhão de pessoas morreram por conta de um subtipo da influenza. A gripe espanhola. Em 1918, a gripe espanhola causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado como também jovens e adultos. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. Com outras variáveis durante o século XX, a gripe ocasionou surtos pandêmicos nos anos de 1957 e 1968. Já em 2009, uma variação da gripe suína anteriormente evitada na década de 70 assolou a América do Norte, Europa, África e Ásia Oriental. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades.
Um primeiro ponto a se observar se deve ao fato do temor da população às doenças ter ligação direta com os primeiros métodos de prevenção. Foi durante a peste negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, herdado do Velho Testamento da Bíblia como tempo de isolamento para sustos de ancianias na antiguidade. Entretanto, outra herança dos sustos de pandemia que se repete a cada novo caso não é justamente uma vantagem para a prevenção. Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando à crendice popular ou informações falsas para se prevenir. Sobre a gripe espanhola na Bahia, a historiadora baiana Cristiane Maria Cruz de Souza, do Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, declarou em sua tese: aconselhava-se a população precaver-se, fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e piramidon, evitando contato com os doentes. A limonada era prescrita em virtude do teor de vitamina C contido no limão, o que podia contribuir para aumentar a imunidade. O quinino era tido em todo o país como preventivo da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente ineficaz. Os outros remédios eram analgésicos e febrífugos, que só teriam valia para atenuar os sintomas dos já acometidos pela doença. Hoje, as recomendações de prevenção à Covid-19 têm foco total em isolamento social e em maiores cuidados higiênicos, primeiro passo quase universal para impedir a proliferação das enfermidades. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comum, como o caos social, mudanças de comportamento e disseminação de informações falsas. Olhando para trás, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais as pesquisas científicas, os estudos e os profissionais da saúde. Afinal, mesmo com o histórico tão grande de pandemias, ainda temos muito o que avançar para impedir que esse tipo de fenômeno volte a assolar de forma terrivelmente fatal a humanidade. Assim, e no momento que estamos fazendo esse vídeo, o governo de São Paulo anunciou que dará início à vacinação contra a Covid-19 em 25 de janeiro, embora a vacina que será usada ainda não tenha tido sua eficácia comprovada ou sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e esperamos em Deus que tudo isso acabe. Obrigado. Fim.